Meu irmão, minha irmã, a palavra que vai ser pequena, mas ela vai causar um efeito na tua vida. Eu quero estar lendo aqui no segundo livro das Crônicas, no capítulo 32, e eu vou apenas estar lendo poucos versos, talvez 1, 2. O 7, por exemplo, está assim, ó. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Eu vou ficar apenas neste verso, que ele já falou tudo. Vamos dar continuação a esta pequena palavra que eu tenho certeza que Deus, Ele tem algo, Ele quer falar com você, Ele quer te encorajar. Entendemos que esse rei da Síria foi Senaqueribe. Ele invadiu o reino de Judá em 701 a.C., conquistando diversas cidades fortificadas, mas falhando em tomar Jerusalém. Ele não conseguia tomar Jerusalém. Após um ataque milagroso, né? Porque o rei Senaqueribe, ele enviou mensagens ameaçadoras ao rei Ezequias e ao povo de Jerusalém. Mas o Deus de Israel interveio. Esse Deus, ele lê carta. Esse Deus vê pensamento. Ele escuta o pensamento. Esse Deus sabe tudo. E quando ele vê aquela ameaça contra o rei Ezequias, ele enviou um anjo. Eu falei um. Eu li na Bíblia um. Não foram dois, foi um. Um anjo para dar livramento a Jerusalém. Para dar livramento ao rei Ezequias e seu povo. Este anjo, ele matou 185.000 soldados assírios durante o cerco. Senaqueribe foi forçado a abandonar o cerco, retornou para a Síria e mais tarde foi assassinado por seus 2 filhos. Olha a maldição que veio sobre ele, né? Ele, enquanto estava adorando no seu templo, veio então Adramaleque e Sarezer, seus filhos, e o assassinaram no templo. Então a história de Senaqueribe e Ezequias demonstra o poder de Deus como um defensor de seu povo e o julgamento divino sobre aqueles que se opõem a ele. Isso aqui nos desperta a fé, a esperança, mesmo em tempo de guerra. Quando a guerra nos cerca, quando a enfermidade cerca o nosso lar, quando a tempestade vem, aquele vendaval qual nós não estávamos esperando, chega e entra para a nossa família. Aqui nós temos que ter a confiança em Deus, pois Ele vai enviar anjos a nosso favor. Anjos ou um anjo? Aqui o anjo entrou em ação e esses soldados, o verso 21 fala assim, ó. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra.
e entrando na casa de seu Deus, os mesmos que descenderam dele o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os lados os guiou. Gente, olha o versículo 23. E muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor. Olha que agradecimento. E coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá. De modo que, depois disso, foi exaltado perante os olhos de toda a nação. Meu Deus, esse Deus, ele é lindo. Esse Deus é maravilhoso. Sabe, esse Ezequias, ele achava que podia ameaçar o homem de Deus. Ele achou assim, eu posso, vocês estão com medo de quê? Porque eu sou forte, né? Ele achou assim, eu derrubei tudo, eu conquistei, agora eu vou dar um jeito aí em Jerusalém. Eu vou entrar e eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Eu quero ler um versículo, o 14, fala assim, ó. Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos? Para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos. Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, porquanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. E aí ele vai fazendo uma ameaça. E ele escreveu então cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações da terra não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Gente, quando eles veem essa carta, eles começam então a clamar em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro para os atemorizarem e os perturbarem para tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao Deus do céu. E foi aí que o Senhor enviou, viu? Ele enviou um anjo guerreiro. Gente, esse anjo valeu por todos. Ele destruiu, ele matou, viu? Todos, não foi um ou dois, foram todos os varões valentes, os homens de guerras de Senaqueribe. E o que me vem à tona para passar para vocês? É que, seja como for a guerra que travou aí, Deus vai enviar anjos. Nós parece que estamos vivendo um tempo de ignorância, nós não queremos acreditar mais na existência dos anjos. Olha, acreditar ao ponto de adorar, não, nós adoramos, nós falamos com o nosso anjo, é errado, é pecado, é antibíblico. Mas nós acreditamos que eles estão a nosso favor, eles estão só esperando a voz do Senhor. Quando o Senhor fala anjo tal, porque eles têm nome. Deus os conhece, cada um com seu nome. Vai ali e leva a bênção para fulana. Nesse momento, o anjo vai levar, ele vai trazer aqui para a terra, na direção certa, para o lugar certo, e vai trazer a bênção. Isso é maravilhoso. Eu estou aqui lembrando, né, do episódio que
nós podemos encontrar a respeito de Abraão, por exemplo. Abraão e Sara, né? Tinha tudo, ricos. Esse homem estava rico, mas lhe faltava algo. Eles já estavam de idade e não tinham filhos, herdeiros. A herança seria, quem sabe, deixada para Eliezer, o Damasceno, né? O servo dele. Porque ele não tinha filhos, e ele criou o Damasceno como um filho dele. Mas depois vem aqueles anjos trazer boas notícias e traz um milagre para eles, né? Que logo, então, um certo tempo, veio Isaac. Então, o anjo foi ali para anunciar a bênção direta aos ouvidos de Abraão e de Sara. E também eu posso lembrar de Agar, que a precipitação de Sara, né? E veio então Ismael, o filho de Abraão, com Agar. Não era para ter acontecido isso, mas Sara duvidou, né? Que por causa da idade, aquela dúvida dela, e acabou por acontecer isso, uma intervenção que não podia. E aconteceu que ela manda essa Agar ir embora. E aí Agar está no deserto. Então, esse Deus que vê tudo, lá no Gênesis 16, ali a partir do verso 7, fala que o anjo do Senhor, ele encontra Agar perto de uma fonte no deserto, ao lado da estrada de Sur. E é interessante que esse anjo aqui se trata de Jesus, é uma teofania, né? O anjo com Agar maiúsculo, né? E o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, ao lado da estrada de Sur, e disse a ela: Agar, serva de Sarai, de onde você vem, para onde você está indo? Respondeu Agar: estou fugindo da minha senhora Sarai. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para a sua senhora e humilha-te. E o anjo do Senhor continuou: faça o que digo, pois vou fazer de você uma grande nação. Ela se tornará tão numerosa que ninguém poderá contá-la. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e vai ter um filho. Dê a ele o nome de Ismael, porque o Senhor deu ouvidos ao seu sofrimento e queixa. O seu filho se tornará um homem livre, indomável, como um jumento selvagem. Ele será contra todos, todos contra ele. Ele viverá perto de todos os descendentes do seu pai. Este foi o nome que Agar deu ao Senhor, o Deus que me vê. Ela perguntou: será que eu vi aquele que me vê? Interessante, né? Aqui não é a versão comum, mas é a nova... Gente, eu tenho que pesquisar esse negócio, NBVP, uma tradução bem clara aqui, né? Mas amém. É interessante que essa Agar, ela estava com certeza angustiada, ela foi mandada ir embora. A Sarai, a sua ama, faz com que ela agora deite com o patrão, né? Já idoso, a situação para ela não foi boa. Essa Agar agora está grávida e essa Agar, então, é mandada embora porque ela andou falando alguma coisa, né? E então essa história nos ensina que o Deus da Bíblia vê e cuida mesmo dos vulneráveis. Deus cuida daquele improvável. Essa Agar era improvável, não era nem para ela ter aparecido nos textos bíblicos, mas aconteceu. E ela acabou recebendo uma promessa, né? Através do seu ventre, porque ela não entrou na história porque quis. Ela foi dada a entrar na história. Talvez estaria até namorada de algum servo de Abraão, a Bíblia não relata. Ela era uma escrava. E agora ela foi dada sem o querer dela. E ela agora se encontra
sozinha a Deus dera, quem sabe exposta a um homem malfeitor pelo caminho, exposta ali a uma besta fera, né? Mas o Senhor, ele viu Agar. Ele mesmo sabendo, sabe, ele vendo que era uma escrava estrangeira, considerada uma ninguém, Deus cuidou dela. No momento de maior dificuldade da vida dela, grávida, sai errante sem saber para onde vai, o Senhor Jesus aparece a ela. Meu Deus, Deus se importa conosco. Ele tem misericórdia, Ele estende as mãos, nós precisamos do nosso Deus lindo. Essa história é um convite a confiar em Deus. Ele tem planos para nós. Ele é justo, Ele não é injusto. Ele sabe que Agar não queria entrar na história. Ele sabe que ela foi forçada a entrar porque ela era uma escrava. Mas Ele cuidou dela. Ele cuidou de Agar. Que Deus lindo é esse que preocupa com sabe, com quem nem é conhecido por ninguém, um indigente que está debaixo da ponte, que a gente passa, às vezes joga um pão, alguma coisa e nem imagina quem é. Deus conhece aquela vida. Ele sabe até quantos fios de cabelo tem. Ele conhece o coração, ele sabe se é bom, se é ruim. Ele sabe tudo, o que aquela pessoa praticou, o porquê está ali. Meu Deus. Nós entendemos que após Agar ter Ismael, ela vai, então, ela é despedida outra vez por sua ama, né, a Sara. E esse menino começa, então, a sorrir de Isaac, né? Ali parece que já tinha algo que é um trabalhar de Deus. E essa Sara, então, despede a Agar com o filho. E eles vão caminho errante, ali com, quem sabe, só água e pão, pelo que informa a Bíblia. E lá na frente, no lugar que já nem sabia mais onde estava, lá no deserto, sabe? Em meio a fuga e desespero, essa Agar está ali sem saber o que fazer. Tem hora na vida que a gente não tem saída, não sabe o que fazer. Ela olhava em volta dela, ela não via um oásis, ela não via a sombra, ela não via mais comida nem bebida, ela via a morte diante dela. É isso que ela via. Era fuga e desespero. Mas aí quem aparece para ela? Um anjo do Senhor aparece a Agar. E ele diz assim: Agar, não temas. Deus ouviu o choro do seu filho. Olha, Deus ouviu o choro do seu filho. Aquele menino estava perdendo, ele havia perdido o conforto, a comida, a bebida e o pai. Porque Abraão era pai de Ismael. E esse menino pôs-se a chorar. Então aqui entra uma promessa divina. O anjo promete que Deus faria de Ismael uma grande nação. Então quer dizer que eles iriam viver. E quando pensa que não, Deus abre os olhos de Agar e mostra para ela um poço de água. Bem no deserto aparece um poço de água. Meu Deus. Esse Ismael cresceu no deserto, tornando-se um grande caçador.
O anjo profetizou que ele seria um homem feroz e que sua descendência seria formada. Então ali, sabe, houve um socorro de Deus a uma pessoa perante os olhos, não era nada, a pessoa sem importância, mas Deus acudiu ela. Meu Deus, como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso. E por fim também, eu posso lembrar aqui de um episódio, quando num tanque que havia, um tanque de água em Betesda, esse tanque ficava perto do portão das ovelhas em Jerusalém. E era um reservatório de água, viu? Cercado ali por 5 alpendres, onde as pessoas e doentes ficavam. E quando o anjo vinha um anjo, o Senhor liberava um anjo para agitar as águas. E então, a primeira pessoa que entrasse na água, ela seria curada de qualquer coisa. O tanque é famoso pela cura do paralítico, né? Porque Jesus chega, tem um paralítico ali, e Jesus pega e usa de misericórdia. Jesus é o tanque da vida, é a água da vida, e ele cura, manda aquele paralítico pegar o leito e sair. Ele é o tanque vivo, e eu falo que tem um tanque de milagres na sua frente. Se você, pelos olhos da fé, alcançar esta visão espiritual, o Senhor vai lhe dar um milagre. Entra nesse tanque do milagre agora, para receber, para ser curado, curada, para o Senhor apaziguar essa tempestade que veio sobre você. Então, o Senhor, ele manda anjos entrar e fazer milagre. Estou aqui lembrando também, se eu for lembrar de todos os anjos que apareceram, vou contar uma coisa. Vamos ficar aqui um tempão, falei que era curta a conversa, e a conversa tá grande. Mas olha só, estou aqui lembrando de Ló, o sobrinho de Abraão. Esse Ló, ele estava vivendo num mundo pecaminoso, viu? Ele não estava em pecado, mas o mundo em volta dele estava feio. Eles habitavam nas cidades de Sodoma e Gomorra e foram resgatados por intermédio ali da intercessão do seu tio Abraão. Eles foram libertados, ele, a mulher e 2 filhas, conseguiram sair dali, porque Deus enviou 2 anjos, né? E libertou eles. Infelizmente, quando saiu, a ordem era não olhes para trás. E a mulher olhou, virou uma estátua de sal, se transformou em estátua de sal, porque olhou para trás. E é isso aí. E ele conseguiu escapar, mas as filhas, e não vou entrar mais em detalhes, só no prosseguir da história. Só que é interessante que, pela intercessão de Abraão, Deus envia 2 anjos, e Deus envia anjos fortes e poderosos. E os homens da cidade queriam que trouxesse esses anjos para fora. Que absurdo, né? Que absurdo. Gente, Deus, ele entra na guerra. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele entra na guerra pelos teus filhos. Os 2 anjos chegam ali, né? Ao anoitecer, lá em Sodoma, e Ló estava sentado à porta da cidade quando os avistou. Levantou-se, foi recebê-los. Prostrou o rosto na terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem, né, me na casa do seu servo, lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. E
é interessante que eles falam, não, passaremos a noite na praça. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente os acompanharam. Então, Ló preparou refeição, o assar do pão sem fermento, e eles comeram. E é interessante que aqui nesse relato, como em outros, nós entendemos que os anjos podem estar disfarçados de homens por onde andamos, no meio de um exército, na rua, dando livramento, e a gente não sabe, pensa, nossa, veio aquele homem, ajudou aquela coisa e tal, e se tratava de anjos, e depois nunca mais vimos. Por quê? Porque Deus manda anjos, viu? E eles avisam que a cidade será destruída. E os homens malignos daquela cidade, os pecadores, disseram a Jó, onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga aqui para fora para que tenhamos relações com eles. Olha a imoralidade, a perversidade que estava na cidade. Jó foi homem, sabe, para ter coragem. Ele saiu da casa, fechou a porta atrás dele e disse, não, meus amigos, não faça essa perversidade. Que era honroso, né, ter os homens ali. E era desonroso para ele dar esses visitantes, para os homens abusarem deles. Ele disse, eu até tenho 2 amigas, ou 2 filhas, aliás, me desculpe, 2 filhas virgens, e eles disseram, não. Elas não, nós queremos eles. Saia da frente, e gritaram. E este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você o pior do que com eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 anjos, olha o que eles fizeram, eles agarram Ló e puxam Ló para dentro, tirando da maior aflição, e fecha a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, do mais novo até o mais velho, e eles não encontraram mais nem porta, nem casa, nem nada. E aí eles tiram Ló. Então, Deus, ele manda o livramento. Ele vai te mandar o livramento. Você tem que crer. Tem que crer que ao raiar do dia, a bênção vai chegar. Ao raiar do dia, tem uma novidade entrando para a sua casa. Fica aí esta palavra tão simples, mas que cabe muito em seus efeitos. Que é a missionária Rosa Dias. Se não for inscrito, aproveite, se inscreva, me ajude a levar esse canal à frente, tá bom? Jesus te ama. Como Ele te ama. Ele me ama. Jesus é bom, muito bom. Ele sabe enviar anjos para nos guardar.